Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a mecânica dos fluidos, né? Fazer um exercício como determinar a bomba de uma instalação de bombeamento, né? Então esse é um exercício que eu já até tenho resolvido alguma coisa nesse sentido, mas está na versão antiga, né? E aí como eu comecei a fazer essa versão no quadro, o pessoal começou a pedir para fazer o exercício dessa forma, então a gente está repetindo aqui. Antes da gente começar a falar do exercício propriamente dito, gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e divulgar o nosso vídeo para aquelas pessoas que você sabe que está precisando, não só de mecânica dos surtos, mas temos vibrações mecânicas, temos tática, temos resistência dos materiais, bastante aula e uma série de outras coisas aí no canal que você pode consultar, né? Bom, o que diz o exercício que nós vamos tratar hoje aqui? O exercício diz o seguinte: sendo a pressão P8 mantida igual a 532 kPa constante, determinar a potência da bomba centrífuga se a vazão é 40 litros por segundo. E aqui está a nossa instalação. Veja que, na verdade eu estou resumindo esse exercício, ele é um exercício maior no livro, né, lá do Franco Brunetti, é um livro bastante didático, né, e eu estou dando uma reduzida aqui para poder ficar um vídeo mais curto, senão vai ficar um vídeo muito longo, né. Então eu vou fazer esse vídeo, eu vou fazer ele em etapas em torno de 10 minutos. Se a gente conseguir fazer em 10 minutos, ótimo, né, acho pouco provável, mas se a gente conseguir fazer em 20, vai ser duas partes, né? Seria essa a ideia da que nós estamos tendo aqui. Então, o que a gente tem de dados? Né? Além da instalação, propriamente dito, que está aqui, né? Além da instalação, eu tenho o diâmetro da tubulação, né? Diâmetro igual a 15 centímetros. Veja que no desenho, o diâmetro de sucção é maior do que o diâmetro de recalque. Isso é o que acontece na prática. Mas como a gente quer fazer um exercício mais rápido, o método de cálculo de perda de carga, ele é muito tranquilo, né? Então assim, não é tranquilo, né? Ele é trabalhoso, porém ele é idêntico, né? Então eu teria que calcular duas vezes o mesmo tipo de coisa. Então para a gente poder calcular, ser mais rápido, a gente está considerando como se fosse o diâmetro igual, né? Mas na imagem está diferente, né? Esse é o exercício, não, no exercício inclusive ele é diferente, mas basta você dividir em dois. Bom, eu tenho informação do que o meu tubo é aço galvanizado, eu tenho aqui o reservatório de água aqui embaixo, que eu vou jogar para esse reservatório aqui de cima. Eu tenho as constantes, né, de perda de carga localizada, então eu tenho o K do pé, que seria essa válvula aqui, tenho dos cotovelos, né, então eu tenho e dois cotovelos, né, tá aqui escrito, 2 e 6 são cotovelos. Depois eu tenho uma válvula globo, a válvula globo é a válvula 3 e 5, então eu tenho uma válvula aqui e aqui 5 também. E por fim eu tenho, né, o K da válvula de retenção, que é a válvula 4 que eu tenho aqui. Isso é muito importante numa instalação de bombeamento, porque se você está bombeando, se acontece algum problema na bomba, o líquido que está aqui ele tende a voltar, né? Se você não tiver uma válvula de retenção aqui, ele vai voltar e aí vai estragar a bomba, tem uma série de outras coisas práticas que acontecem. Bom, eu tenho um K de alargamento, que seria aqui na região 7, né? Então acontece esse alargamento brusco, eu tenho uma perda de carga localizada. Eu tenho as aulas teóricas, né, de perda de carga localizada, distribuída, né? Procura aí na playlist de mecânica dos fluidos, se você tiver dúvida ainda. O fluido, ele é água, né? Então, por ser água, a gente vai considerar nesse caso massa específica igual a 1000 kg por metro cúbico. Na verdade, eu teria que saber a temperatura da água, em função da temperatura da água, como a temperatura ela faz com que as coisas dilatem ou contraia, né, a temperatura diminuir, então eu tenho oscilação em função da temperatura da massa específica, né? Então se for 20 graus é uma coisa, se for 30 é outra, se for 40 é outra, então a gente vai considerar 1000 graus, que é equivalente, se não me engano, a 15 graus Celsius, né? Alguma coisa assim, não lembro agora de cabeça, mas a gente considerar para facilitar a conta também, né? A viscosidade cinemática, 10 elevado a menos 6 metro quadrado por segundo, né? Essa aqui é a unidade de viscosidade. Poderia ter dado a viscosidade a viscosidade também depende da temperatura, né? Influencia com a temperatura, mas a gente vai considerar constante também no nosso problema. A pressão atmosférica é igual a 101 kPa, né? Não sei se a gente vai precisar usar necessariamente nesse problema. E aqui é o diagrama de Moody que a gente vai usar daqui a pouquinho. Bom, o que a gente tem que fazer num problema, eu esqueci de instalar o cronômetro aqui, deixa eu começar ele. O que a gente tem
o que a gente tem que ter ideia em mecânica dos fluidos, ou termodinâmica, resistência de matéria, seja lá o que for, você tem que ter hipóteses, né? Se você não fizer hipóteses simplificadoras, você vai ter maiores dificuldades, ou uma mesma resolução ela pode estar correta ou pode estar errada. Então, se eu perguntar qual é a raiz de -4, você pode responder, não existe. Depende, se for nos números complexos, existe. Seria 2i. Então, quer dizer, depende do contexto, né, que eu tenho, a minha solução pode estar correta ou não. Agora, se eu perguntar qual que é a raiz de -4 no conjunto dos números reais, aí sim você pode falar que não existe, porque aí de fato não existe no conjunto dos números reais. E isso vale para a física. Então, por isso que a gente tem que fazer as hipóteses de regime permanente, a hipótese de regime incompressível e por aí vai, né? Em função é claro que não adianta você fazer uma hipótese que não seja plausível também, né? Não adianta, você tem que fazer as hipóteses que sejam plausíveis. Então, dentro dessa nossa explanação, o que nós temos em termos de hipótese? A primeira hipótese que a gente vai fazer aqui, o H1, é escoamento em regime permanente. Aí você fala para mim assim, eu não sei o que é escoamento em regime permanente, então você já está adiantado demais, não adianta você querer resolver esse exercício, você tem que voltar na playlist e estudar o que é regime permanente, que é regime ou regime não permanente ou regime transitório, você tem que saber. Mas o que é regime permanente? É quando as propriedades no ponto não alteram-se com o tempo. Então, voltando aqui na nossa figura, né, quebrando o galho seu, se eu estou falando aqui que esse nível aqui é a distância entre a válvula de crivo aqui, deixa eu apagar aqui que está atrapalhando, entre a válvula de crivo que está aqui embaixo, deixa eu só voltar para a minha canetinha, a válvula de crivo que está aqui, e essa altura aqui, se eu estou falando que é regime permanente, quer dizer que esses 2 metros vai continuar 2 metros por resto da vida, entre aspas, é claro. Da mesma forma que esses 6 metros e assim por diante, né? Esse outro nível aqui de 1 metro também vai permanecer constante. Por que eu estou falando que é mais ou menos eternamente, nem tanto? Porque numa usina hidrelétrica, por exemplo, você tem estiagem, então você tem o nível baixando do reservatório. Da mesma forma que quando chove demais, você tem um nível acima, né? Então você tem variações, mas quando a variação é de daqui a um ano, é muito pouco, né? Se você pegar um reservatório de grandes dimensões, você vai ver que o nível, ele está diminuindo? Tá, mas você não consegue enxergar. Você consegue enxergar depois de medições de longo prazo. Então você pode considerar ainda regime permanente. E a gente vai usar essa hipótese também de reservatório de grandes dimensões e eu vou comentar daqui a pouquinho. Uma outra hipótese que a gente tem que considerar é o escoamento incompressível. Aí eu pergunto, o que é escoamento incompressível? Bom, escoamento incompressível é aquele cujos efeitos da variação de massa específica é desprezível. Né? Então, ou seja, a massa específica ela é constante. Né? Eu falei dessa forma porque é o meu professor que exigiu que a gente aprendesse dessa forma e eu nunca mais esqueci, mas na prática é o que? O ρ ou o peso específico não muda com o tempo. Então, não muda, né? Ele pode mudar de ponto a ponto, mas ele não muda nesse caso, ele não muda ponto a ponto, ele é constante em todo escoamento. Então, se a gente for voltar aqui, quer dizer que a massa específica que eu tenho aqui embaixo é a mesma que eu tenho aqui em cima. Então, no escoamento, ele é regime permanente e pode variar a massa específica? Pode. Aqui pode ser, por exemplo, que eu coloquei 1000, aqui pode ser 998 se a temperatura aumentar. Né? Então, assim, isso deixa de ser regime permanente? Não, mas desde que aqui nesse ponto 8 eu tenha as mesmas pressões, eu tenho esse valor não muda com o tempo, então não confundam as coisas. Bom, então o que acontece aqui? Voltando para mim, escoamento incompressível. A terceira hipótese, também importante para o problema, é reservatório de grandes dimensões. Vou só colocar grandes aqui para caber no meu quadro. Por que isso é importante? Veja, se eu considerar, não fizer essa hipótese, eu começo já a ferir a minha hipótese de regime permanente. Porque à medida que eu começo a ter a captação da água aqui no reservatório 1, ele vai tender a diminuir, a não ser que eu tenha a entrada de outro fluxo aqui para manter isso constante.
né? Então, isso é um ponto. O outro ponto, a outra consequência dessa minha hipótese é que como ele é muito grande, aqui na superfície a velocidade ela é praticamente zero. Então isso, tanto aqui quanto lá em cima, né? Então esses são os pontos mais significativos dessa hipótese que a gente acabou de fazer. Bom, a princípio essas são as três hipóteses que eu me lembro de cabeça. Se surgir a necessidade de outras hipóteses, a gente vai relacionando. Bom, o que a gente precisa calcular no problema? Ele quer saber qual que é a potência da bomba. Isso é o que ele pergunta pra gente. Ele quer saber a potência. Ou seja, quantos cavalos ou quantos quilowatts eu tenho necessidade dessa bomba. Qual a bomba que eu tenho? Eu quero escolher a bomba. Né? Esse é o tema. Eu quero escolher a bomba para essa instalação, que ela venha a funcionar, obviamente. Esse é o meu desejo, que ela venha funcionar. Então, como que eu determino a potência da bomba? Eu tenho que saber o HB da bomba. E como é que eu sei o HB da bomba? Se eu aplicar a equação da energia. Então, se eu olhar o meu esquema, o que vai acontecer? Vamos olhar aqui para a nossa imagem, né? Eu tenho aqui, deixa eu apagar de novo o que eu escrevi aqui, que senão vai atrapalhar. Então, o que acontece aqui, né? A gente tem, nesse caso, uma energia aqui. Então, a gente tem que partir do nível. Então, eu tenho uma energia em A, em 0 aqui, que está indicado aqui. Eu tenho uma energia aqui em 8, indicada aqui. E aí eu tenho que analisar o que acontece na tubulação. Né? Então eu vou fazer a explicação da equação da energia para você agora em 30 segundos. Bom, o que é a equação da energia? A equação da energia diz o seguinte: a energia que eu tenho aqui, ela vai caminhando, 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 caminhando. Opa, cheguei na bomba. O que a bomba faz? Bom, a bomba ela entrega energia para o fluido. Se ela entrega energia, então é mais. Ele está adicionando energia no meu fluido. Continua andando, continua andando, continua andando. Cheguei aqui no ponto 2. Então vai ser igual. O ponto 2, nesse caso aqui, o ponto 8 que a gente está chamando. Cheguei no ponto 8. Só que eu perco alguma coisa pelo caminho. Então, se eu for escrever a equação da energia que eu acabei de falar, para esse circuito que a gente está na tela, eu tenho o quê? Que é H1, nesse caso H0, né, pela indicação do desenho, mais o H da bomba, porque a bomba entrega, vai ser o quê? O que eu cheguei lá em 2. Eu perdi alguma coisa pelo caminho? Perdi, mas o somatório das perdas. E isso aqui que vai de 0 até 8. De 0 até 8. Ou seja, esse é o princípio do cálculo de perda de carga que nós estamos aqui. Então, baseado nisso aqui, a gente vai fazer todo o desenvolvimento. Aí você pergunta, mas e aquela equação gigante que aparece no livro? Esquece ela. Esquece ela por quê? Porque o que é o H? O H é uma energia definida do ponto de vista mecânico do fluido, definida em três partes: a energia de pressão, a energia cinética e a energia de potencial. Então, se a gente for escrever o H é o quê? Pressão sobre gama, mais a velocidade ao quadrado sobre 2G, mais E. Então, basta que eu vá, voltando no meu desenho, e defina quais são as propriedades aqui no ponto 0, aqui na seção 0, as propriedades aqui na seção 8, identifique a perda de carga. Eu consigo calcular, voltando em mim aqui, o meu HB, que é isso que eu quero. Vou até destacar ele aqui. Eu quero o quê? Eu quero o HB. Então, se eu quero o HB, eu consigo extrair dessa equação. Para isso, eu tenho que determinar essas propriedades aqui. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou olhar primeiro lá para o ponto 1. Então, se eu voltar aqui no desenho, veja que o reservatório aqui está aberto. Se ele está aberto, pensando do ponto de vista de pressão efetiva ou pressão relativa, se você não sabe o que é isso, vai na playlist, procura as aulas, senão não tem jeito de você entender essa resolução. Então, você tem que ter esses conceitos anteriores, senão não dá, não vai. Né? Então, do ponto de vista efetivo, que é a pressão relativa, o que é isso? Né? Vamos dar uma colher de chá. O que é a pressão o que é pressão relativa ou efetiva? É aquela pressão que eu meço a partir da pressão atmosférica. Se eu estou aberto aqui, voltando aqui para o desenho, se eu estou aberto aqui,
aqui é a pressão atmosférica. Se eu estou na minha referência, então eu estou na minha posição 0. Então, nesse caso, para aqui em 1, eu tenho pressão 1 igual a 0. Zero por quê? Porque eu estou na minha referência, seria como se fosse um marco de distância. Eu estou aqui em São Paulo, estou a 10 km do marco zero de São Paulo, que é a Praça da Sé. Se eu estivesse na... Qual é a minha distância em relação ao marco zero aqui de São Paulo? Ah, é 10 km, que eu acabei de falar. E se eu estivesse lá na Praça da Sé? Seria zero. É a mesma coisa, é a pressão. Se eu fosse, ao invés de distância, fosse pressão, eu estou a 10, né? Unidade de pressão da minha referência, que é a Praça da Sé, eu estaria com 10, então seria isso. Se eu estivesse lá na Praça da Sé, eu estaria com pressão zero. É exatamente a mesma coisa, a mesma analogia que a gente pode fazer. Bom, e a velocidade 1? Bom, a velocidade 1, como eu disse, voltando aqui para o desenho, fazendo essa hipótese de reservatório grande, a velocidade aqui em zero é praticamente zero, né? Então, eu posso considerar a velocidade aqui praticamente zero. Bom, agora o que falta, né? Falta eu determinar o meu Z. A partir do momento que eu tenho P, eu tenho V, eu tenho Z, o gama é uma propriedade, o G é a aceleração da gravidade. Isso aqui eu poderia escrever também como ρg, tendo em vista que foi dado o ρ e não o gama nesse problema, mas também eu poderia calcular, não tem problema nenhum. O Z, ele é uma posição que depende daquilo que eu trouxe, que eu tenho como referência. Então, voltando para o meu desenho, aonde está a minha referência? Bom, de um modo geral, se eu vou trabalhar com uma instalação de bombeamento, é mais comum você pegar o eixo como o plano horizontal, por isso P, H, R, o plano horizontal de referência. E se eu não quiser aqui, tanto faz, o plano de referência é seu, ninguém tem nada com isso. Desde aqui que aqui considerando, eu considero o Y positivo assim. Ou o Z, né, consertando aqui, já que eu falei de Z, né, considerando o Z como essa distância aqui. Então aqui é o Z. Então, nesse caso, se eu estou considerando o meu plano horizontal de referência aqui e a minha distância entre o meu nível, veja que eu estou aqui, ó, não é nesse ponto 2 não, é aqui, é na superfície. Aqui não importa do ponto de vista da equação de energia. A aguinha que está aqui, ela vai sair e entrar aqui. Então, não importa como que ela vai entrar. Né? Isso vai entrar no cálculo de perda de carga. Então, eu tenho 0,5 abaixo da minha referência. Então, nesse caso, o meu Z aqui é igual a menos 0,5 metros. Metro, né? Tem que ser no singular. Bom, e agora eu faço a mesma coisa lá para a seção 8. É só isso. Então, o que eu tenho em 8? Bom, qual é a pressão em 8? Bom, a pressão em 8 foi dada pelo problema 532 kPa. Para transformar e colocar em unidades coerentes, eu já vou multiplicar por 1000. Então, 530, 53,200. Então, 532 mil Pascal. Já vou deixar aqui, porque é esse número. Eu até sugiro você destacar os números depois que você vai usar, para você não correr o risco de pegar números errados. Bom, e a velocidade 2? Bom, a velocidade 2, pelo mesmo critério do reservatório grande, é aproximadamente zero. E por fim, eu tenho o Z2, aqui eu esqueci de botar o índice, Z1, ou melhor, né, o Z0, aqui também é zero, né, só corrigindo lá com relação ao desenho, aqui é V8, é só uma questão de posicionamento, né, V8. O Z8, voltando aqui para o meu desenho, o que acontece? Saindo aqui do meu plano horizontal de referência, eu subo 6 metros na tubulação e mais 1 metro até chegar aqui em 8. Então eu tenho 7 metros positivo. Né? Então aqui é 7 metros. Aí sim eu tenho os dados definidos. Eu vou parar o vídeo por agora, né? Daqui a pouquinho a gente volta com a continuação do nosso exercício. Beleza, pessoal? Um abraço e até lá.